Bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Ouviremos hoje com Giancarlo de Miranda a mensagem Convite e Arrependimento. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Porém, antes de iniciar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento, por este tempo em nossas vidas, onde paramos para ouvir a tua voz. Clamamos pelo derramamento do teu Espírito e que ele possa falar em cada um de nossos corações e fortalecer nossas mentes. Que possamos aceitar o convite que nos faz nesta hora, para arrependermos de nossos erros e vaidades e seguir caminhando contigo a senda que nos levará ao céu. Estes favores te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tito capítulo 2, no verso 11, os que estiverem lá, por favor, digam amém. Ok? Está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. A quantos homens a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação? A todos os homens. Agora eu pergunto para os irmãos, participem comigo. Isso inclui todos os brasileiros? A graça de Deus tem aparecido para trazer salvação? Sim ou não? Isso inclui todos da América Latina? Todos que estão no planeta Terra? Sim ou não? Em outras palavras, o verso está dizendo que cada ser humano que já viveu nessa terra foi convidado por Deus para a salvação. Amém por isso? Mesmo aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho da forma que nós ouvimos, de forma tão detalhada, como o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, como o que Cristo faz por nós nesse exato momento no santuário celestial, eles nunca ouviram falar disso. Ainda assim, para esses, Deus revelou a sua graça para trazer salvação a eles também. Amém? Por isso, louvado seja o nome do nosso Deus, por essa oportunidade que Ele traz a cada ser humano que está nessa terra. Ele convida todos à salvação. Mesmo aqueles que são ateus, mesmo aqueles que são mais endurecidos, já receberam o convite de Deus para a salvação. As pessoas que hoje nós julgamos, humanamente falando, as mais difíceis de aceitar o Evangelho são as pessoas com um poder aquisitivo mais alto, não é verdade? Principalmente aqueles que batem de porta em porta, aqueles que praticam a colportagem. Geralmente, os colportores, os missionários, não gostam das áreas dos ricos, porque eles nem mesmo vêm à porta nos receber, do interfone mesmo. O que foi? Aí você diz que não tenho tempo. É muito mais difícil você alcançar as pessoas de poder aquisitivo alto e as pessoas de mente mais secular, que estão mais empenhadas no ganho de bens materiais. Mas mesmo essas pessoas, elas recebem o convite de Deus para a salvação. Só que elas não reconhecem, elas não são capazes de identificar. E nós deveríamos ajudá-las a entender quando Deus os convida para a salvação. Não só essas pessoas mais endurecidas, mas aquelas também que estão mais abertas. Vamos ver de que forma que Deus nos convida antes mesmo do arrependimento. No livro de Gênesis, capítulo 3, vamos abrir nossas Bíblias lá. No livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, onde se encontra a primeira profecia bíblica e a promessa do Messias. Nós vamos ler o que o verso diz. Gênesis capítulo 3, o verso 15. Os que estiverem lá, por favor, digam amém. Está escrito: e porei o que Deus porá no coração do homem, do ser humano: inimizade entre ti, que é Satanás, e a mulher, que na profecia representando aqueles que aceitam o Evangelho, entre a tua semente e a sua semente. E aí continua dizendo: esta te ferirá
a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz que através de Cristo Jesus, Ele colocará o que mesmo no coração do homem? Inimizade contra Satanás e, logicamente, as obras de Satanás, que é o pecado. Se Deus não fizesse isso, o ser humano estaria para sempre em harmonia com Satanás, pois o contrário de inimizade seria amizade, harmonia. Só que Deus, nessa profecia, promete colocar no coração do homem uma inimizade contra Satanás e suas obras, contra o pecado. Você já sentiu alguma vez na vida um desejo de algo melhor? Você já ouviu pessoas que estão no alcoolismo dizer assim: eu tenho que mudar de vida? Já ouviram isso, sim ou não? Pessoas que estão na prática do pecado e diz: por que eu tratei a minha esposa dessa forma? Eu tenho que mudar de vida. Será que essa pessoa teve esse suspiro na alma por si mesmo, ou foi Deus que implementou no coração dela? Sem dúvida foi Deus. Por causa da nossa natureza pecaminosa, o ser humano estaria impossibilitado de por si mesmo desejar algo melhor, principalmente quando vem do aspecto da melhora do caráter, do desenvolvimento do caráter. Os seres humanos hoje escutam o convite de Deus, isso não é arrependimento. Porque quando aquele alcoólatra diz: eu tenho que mudar de vida, adivinha o que ele faz no final de semana que vem, quando ele encontra os seus amigos? Ele vai lá e bebe de novo, não é verdade? Porque ele não se arrependeu. Esse suspiro da alma, essa inimizade que foi colocado contra as obras de Satanás, é o convite de Deus para o ser humano. Quantos nunca sentiram um vazio dentro da alma? Nós escutamos frequentemente casos de pessoas que sentem um vazio muito grande, não sabem o sentido da vida e desejam algo melhor. Elas não se arrependeram dos seus pecados, mas elas estão sendo convidadas por Deus para se arrependerem dos seus pecados. Eu vou ler uma citação do Espírito de Profecia que vai dizer exatamente o que nós estamos conversando. O livro O Caminho a Cristo, na página 28, prestem bastante atenção nessa citação. Vós que suspirais por uma coisa melhor do que as que este mundo oferece, reconhecei nesse anelo a voz de Deus, a vossa alma. Vou ler uma vez mais. Vós que suspirais por uma coisa melhor do que este mundo oferece, reconhecei nesse anelo a voz de Deus, a vossa alma. E agora, quanto será já ouvir um convite de Deus, mesmo não conhecendo a mensagem adventista da forma que nós conhecemos? Quantas pessoas já sentiram um anelo, um suspiro na alma por uma mudança de vida? Todas. Porque Deus coloca esse desejo no coração do homem a fim de convidá-lo. Deixa eu mostrar na Bíblia para vocês como o convite, ele sempre vem primeiro do que o arrependimento. Isaías capítulo 1, vamos lá rapidamente. No livro de Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 18, na verdade vamos ler somente o verso 18. Qual é a primeira palavra do verso para aqueles que já estão lá? Vinde, então e arrazoemos, ou arguime. Vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam, de que forma sejam os nossos pecados? Como a escarlata, você sabe o que significa quando Deus diz, ainda que o nosso pecado seja como a escarlata? Ainda que nós estejamos poluídos pelo pecado, na prática do pecado, em rebelião aberta a Deus, Ele diz, mesmo nessas condições, vinde. Sim ou não? Ainda que esteja dessa forma, vamos conversar, arrazoemos. E aí o verso conclui, ainda que sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos
como carmesim e se tornarão como a branca lã. Isaías 55, vamos lá rapidamente, Isaías 55. Isaías 55, no verso 1 e depois no verso 3. Eu quero que os irmãos observem que o convite de Deus vem primeiro, mesmo antes do arrependimento. Verso 1 diz: ó vós todos os que tendes sede. O que é que Deus diz para nós? Vinde, vós que tendes sede. Em outras palavras, vós que suspira por alguma coisa melhor na vida, satisfazer a tua alma, vinde, e continua dizendo: e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai mesmo sem dinheiro. Ou seja, vós que não tem valor algum, ainda assim eu vos convido, vinde a mim. Olha o verso 3. Inclinai os vossos ouvidos, esse é o convite de Deus, e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança. Vamos parar por aqui. Esses versos deixam claro o desejo de Deus de se aproximar do pecador quando ele está, logicamente, se ele é pecador, na prática do pecado. Ele não pede que nós nos arrependamos para então vir a Ele. Mateus capítulo 11 e o verso 28, um verso bastante conhecido de nós. O próprio Jesus proferiu essas palavras de forma direta, não através dos profetas. No verso 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que seria esse cansaço, essa opressão da qual Ele nos convida, mesmo antes de deixarmos esse cansaço e opressão? É o cansaço das nossas próprias obras. É a opressão da culpa do pecado. Aqueles que carregam fardos, Jesus ainda assim diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. No Caminho a Cristo, na página 26, diz: a Bíblia não ensina que o pecador tenha de se arrepender antes de poder aceitar o convite de Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Caminho a Cristo, na página 26. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de nos arrepender. Então, de que forma poderíamos ir a Cristo se tivéssemos que nos arrepender primeiro? Estaríamos impossibilitados de chegar a Cristo. O arrependimento seria, então, uma barreira entre o pecador e a Cristo. Mas ele diz: essa barreira não é colocada por mim. Vinde, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata. Agora, o que deu a Jesus o direito de colocar a inimizade em nosso coração contra o pecado? O que deu o direito a Cristo a convidar-nos ao arrependimento? Por que Cristo tem a autoridade de, mesmo aqueles que estão na prática do pecado em rebelião a Deus, colocar no coração deles um suspiro de algo melhor? Ok? Porque Ele resgatou a cada um de nós. De que forma mais específica Ele fez isso? Ele comprou esse direito. Exatamente. Venham comigo em João, no capítulo 12. João, capítulo 12. Lá vocês não vão ver a palavra convidar, o verbo convidar. Mas vocês vão ver outro verbo, da qual no contexto tem o mesmo sentido de convidar. Deus nos convidando. João, capítulo 12, no verso 32. Olha o que está escrito. Vamos tentar interpretar o verso juntos, né? Porque tem uma palavra um pouco difícil. E eu, Jesus falando, quando for levantado da terra. Vamos parar por aqui. Interpretem para mim o que significa quando Jesus disse: quando eu for levantado da terra. Ok, quando eu for crucificado. Nós sabemos disso por causa do verso 33. Dá uma olhada no verso 33. E dizia isso
significando de que morte havia de morrer, ok? Então, Jesus, quando ele for levantado da terra, morrer na cruz do Calvário, pagando a penalidade do pecado, o que ocorreria, segundo o verso 32? Veja o final do verso 32. Todos, qual é a próxima palavra? Atrairei a mim. Quando eu morrer na cruz do Calvário, eu terei o direito de convidar todos os homens a mim. Amém por isso? Jesus comprou o direito de convidar a humanidade para si quando ele morreu na cruz do Calvário. Mas a verdade é que esse dom do convite de Cristo para os pecadores está sendo outorgado à humanidade desde os dias de Adão. Porque embora Cristo não morreu no jardim do Éden quando Adão cometeu o pecado, a palavra inspirada nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Não é assim que a Bíblia nos diz? Sabe por que Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Porque assim que houve pecado, Jesus se interpôs entre o pecador e a Deus Pai, oferecendo-se a si mesmo para pagar o preço do pecado. E Deus Pai, embora o pagamento não havia sido efetuado naquele exato momento, ele aceitou a decisão de Cristo como sendo já o preço do pagamento do pecado. E desde então, Cristo outorga o convite para os pecadores, ainda na prática do pecado. Ok, agora eu tenho uma pergunta que eu gostaria que vocês participassem. Pensem aí, podem dizer o que vocês acham. Antes mesmo do arrependimento, como nós podemos fortalecer o convite de Deus na vida das pessoas que estão em pecado? Entenderam a pergunta? O que nós, como cristãos, podemos fazer para fortalecer o convite que Deus faz, ou seja, aquele vazio, aquele almejo, aquele suspiro da alma por algo melhor? Como é que nós podemos fortalecer esse suspiro na alma na vida daqueles que estão na prática do pecado? O que vocês acham? Ok, através do nosso testemunho pessoal. Alguém havia dito algo? A oração intercessória por aqueles que estão na prática do pecado, e foi dessa forma que Paulo abriu o coração para o Espírito de Deus através da oração intercessória, ok? Através das nossas boas obras, através de uma vida abnegada a serviço do próximo, ok? Através do cristão conversando com aquela pessoa que está no erro, logicamente no Espírito de Cristo, né? Ou seja, através da mensagem do Evangelho. Foi, sem dúvida, uma resposta bastante completa. É exatamente dessa forma. Imagina uma pessoa que tem dificuldade de acordar para fazer o seu devocional. Então, ele, dia após dia, ele negligencia o seu devocional. Ele acorda, meio que em cima da hora, faz aquela oração de 1 minuto e meio. Levanta-se, apronta-se para o trabalho, come de qualquer jeito e vai para o trabalho. Como que aquela pessoa poderia ser constrangida em seu coração e levá-la a desejar uma mudança de atitude? Talvez ela contempla o seu esposo ou a sua esposa, que diferentemente dela, acorda cedo, tem a sua comunhão com Deus, aí de repente o cônjuge olha para o lado, para o seu esposo, para a sua esposa, e vê ela orando enquanto ele está lá dormindo, e ela sente assim: eu tenho que mudar. Através do nosso testemunho, nós fortalecemos o convite de Deus para algo melhor na vida daquele que está sendo transigente com o sono, sendo transigente talvez com alguma outra prática do pecado. Uma pessoa que é extremamente egoísta e gosta das coisas tudo para ela mesma, para se beneficiar, e ela entra em contato com uma pessoa que está sempre abnegando-se, sempre sacrificando-se. Ela começa então a ficar de que forma? Envergonhada. Mas isso
não é o arrependimento, é o convite de Deus. Olha só o que aquela primeira citação do caminho a Cristo conclui em dizer, quando nós lemos, vós que suspirais por uma coisa melhor do que este mundo oferece, reconhecei nesse anelo a voz de Deus, a vossa alma, aí diz assim, uma vez que nós reconhecemos esse suspiro da alma, pedi-lhe que vos dê o arrependimento e que vos revele a Cristo em seu infinito amor, sua perfeição e pureza. O que nós devemos pedir imediatamente quando nós sentimos o convite de Deus? Me dê o arrependimento. Me ajuda, Senhor, a realmente me arrepender desse pecado que eu estou praticando. Simplesmente aquele anelo por algo melhor não é o suficiente. É por isso que nós cristãos frequentemente reconhecemos que estamos em pecado, queremos mudar a nossa vida, mas adivinha o que acontece? Confessamos os nossos pecados a Deus, mas quando menos esperamos, no mesmo dia ou no próximo dia, caímos no mesmo erro. Porque esse suspiro da alma foi simplesmente o convite. E uma vez que reconhecemos o convite de Deus, pedi-lhe que vos dê o arrependimento e revele a Cristo e o seu amor. Isso nós devemos fazer através da oração e a súplica ao Senhor para nos conceder o verdadeiro arrependimento. Ok, entendemos que Cristo está nos chamando, mas nos chamando para quê? O convite dele é para quê necessariamente? Vamos lá no livro de Marcos, no capítulo 2, e lá ver para que Cristo nos chama. Marcos, capítulo 2, ok? No verso 17, está escrito da seguinte forma: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar, veja o convite de Deus, eu não vim chamar os justos, mas a quem ele veio convidar? Os pecadores, aqueles que estão na prática do pecado. Cristo está chamando e não se afastando. Lembre-se de quando os discípulos estavam caminhando depois da crucifixão de Cristo, depois da ressurreição de Cristo. Eles encontraram um homem naquela estrada de Emaús e diziam que eles estavam desfalecidos na fé e tudo aquilo que não é de fé é pecado. Eles estando na prática do pecado, na descrição da qual encontramos aqui em Marcos 2,17, enfermos pelo pecado, pelo desencorajamento. Onde Cristo estava? Longe deles? Ao lado deles. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão meditando sobre essas palavras, mas quando nós estamos na prática do pecado, nós temos a sensação que Cristo está distante de nós. E Satanás suspira isso aos nossos ouvidos em dizer, realmente, Cristo não está contigo. É possível sim que Cristo não está habitando no coração, sem dúvida, porque quando Cristo está no coração, nós não cometemos pecado. Mas Cristo não está distante do pecador. Ele está, na verdade, ao lado. Logicamente, de forma figurativa, ele está no santuário celestial, manteve a humanidade, não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas através do seu Espírito, ele está ao lado, fazendo o quê? Chamando pecadores ao arrependimento. Sim, ele nos convida. Para que propósito? Para que nos arrependamos do nosso pecado. Ele está à porta. A ilustração à igreja de Laodiceia, que está em qual condição? Cega, pobre, nua, miserável. E ainda assim Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Ele não está dentro do coração do membro que está na condição de mornidão. Mas ele não está distante. Ele está à porta, convidando para que nós nos arrependamos. Por que será que Cristo deseja que os pecadores se arrependam? Vamos ver isso da própria Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Ao mesmo tempo que é um conforto que Cristo está nos convidando, está perto de nós,
esse estudo mostra que nós temos também uma responsabilidade. Uma vez que ele nos convida e deseja que nos arrependamos, ele diz qual é a razão que ele quer que os seres humanos se arrependam. No verso 3, está escrito: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, ou seja, se vocês não ouvirem o meu convite, virem a mim para então se arrependerem, qual seria a consequência? Todos de igual modo perecereis. Sim, ele é um Salvador amorável. Sim, ele comprou o direito na cruz do Calvário de nos convidar, nos outorgar o arrependimento e o perdão dos pecados. Mas se nós rejeitarmos o seu convite e não nos arrependermos, qual seria a consequência? A perdição, né? Ou seja, Cristo, ele não vai salvar o pecador no pecado, mas sim, como nós bem conhecemos, do pecado, ok? É, na verdade, um convite para afastar-se da prática do pecado, né? Vamos agora ao livro de Atos, no capítulo 3, no verso 19, e lá nós vamos ver o que acontece com os pecados daqueles que se arrependem. Nossos pecados são registrados nos livros do céu, mas o que acontece uma vez que nós nos arrependemos? Atos 3, verso 19 diz assim. Qual é a primeira palavra do verso? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento e conversão está realmente bastante entrelaçados, né? Estão bastante unidos, ok? Ninguém pode se converter se não se arrepender verdadeiramente, né? E aí diz a razão do porquê Deus deseja que nos arrependamos, para que sejam apagados os vossos pecados. Somente aqueles que se arrependerem de todo o coração que terão seus pecados apagados. Amém? Cristo não promete lançar os pecados daqueles que praticam o pecado no fundo do mar, apagando, esquecendo deles. Nós sabemos que esse evento não se refere de forma imediata, assim que nós nos arrependemos, ele apaga, não. O livro de Hebreus nos mostra que o apagamento vem uma vez que ele conclui o juízo investigativo, né? Ok, dando continuidade ao estudo, vamos ao livro de Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5, e o verso 31. Se o arrependimento é algo tão importante e nós não podemos nos arrepender por nós mesmos, de que forma podemos obter esse arrependimento? Atos 5, verso 31, está escrito da seguinte forma: Deus, com a sua destra, o elevou príncipe e salvador. Quem é esse que foi elevado como príncipe e salvador? Jesus. Para qual razão Cristo o elevou príncipe e salvador? Para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Onde é que nós podemos adquirir o arrependimento dos pecados, de acordo com o verso? Do próprio Cristo. Eu vou ler uma citação do Espírito de Profecia que amplia esse conceito do que o verdadeiro arrependimento é encontrado somente em Cristo. Ao referir-se ao arrependimento de Davi, depois de ter cometido adultério e assassinato, ele escreveu 2 salmos. Quem sabe quais salmos são esses? O 51 e o 32, né? E quem conhece esses salmos sabe que são salmos que realmente expressam tristeza pelo pecado e um desejo de mudança de vida e afastamento do pecado. Olha só o que diz o Espírito de Profecia comentando do arrependimento de Davi. Arrependimento como esse está além de nossas forças realizar. Isso deveria trazer esperança para as nossas almas e não desespero. Porque se está além de nossas forças, mas Davi conseguiu em Deus, nós também conseguimos esse arrependimento mediante a fé. Só é obtido por meio de Cristo, que subiu ao alto e deu, olha a próxima palavra, dons aos homens. O arrependimento é um dom de Deus ao ser humano. Mais especificamente, aquele que atende o convite de Deus,
que sabe que está na prática do pecado e anela por uma mudança. Exatamente aqui está o ponto em que muitos erram, sendo por isso privados de receber o auxílio que Cristo lhes deseja conceder. Pensam que não podem chegar a Cristo sem primeiro arrepender-se. Aqui está Em Caminho a Cristo, começando na página 25 e continuando na página 26. Muitos erram e nós estamos sujeitos a cometer o mesmo erro, de quando na prática do pecado acharmos que não podemos orar, acharmos que não podemos chegar a Cristo. É um erro terrível. E outros erram por achar que o convite, o anelo, o suspiro da alma em si mesmo já seria o arrependimento. Não. O arrependimento verdadeiro não é um suspiro da alma por algo melhor, está além de nossas capacidades e pode ser encontrado em Cristo Jesus. Atos capítulo 11, verso 18, eu vou dar mais alguns versos que testificam desse dom gratuito de Deus, o arrependimento. 11, verso 18. Atos 11, 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios, Deus deu... O que Deus concedeu aos gentios? Arrependimento para a vida. Ok? Isso é importante, depois nós vamos entrar nesse âmbito de arrependimento para a vida e o arrependimento para a morte, verdadeiro e falso arrependimento, né? Vejam comigo agora em Romanos capítulo 2, nós vamos ver de que forma Deus desperta na mente do homem a necessidade de arrependimento e concede esse dom gratuito. Romanos 2, verso 4... é uma pergunta afirmativa que nos faz entender de que forma Deus concede o arrependimento ao ser humano. Ou desprezas tu as riquezas de sua benignidade e a paciência e longanimidade, ignorando que, qual é a próxima palavra? A benignidade ou a bondade, o amor de Deus te leva ao arrependimento? Não sabes que é, na verdade, a manifestação do amor de Cristo que gera o arrependimento no homem? Tanto o convite quanto o arrependimento é gerado pela bondade de Deus. 2 Timóteo 2, 25. 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 25, Paulo, escrevendo para Timóteo, um obreiro do Evangelho, de que forma ele deveria atuar com aqueles que não conhecem a Cristo, e trabalhar com eles para que possam encontrar a salvação. Ele diz assim no verso, vamos começar do verso 24, é melhor. E ao servo, não qualquer pessoa, e ao servo do Senhor, não convém contender, brigar, né? Mas sim ser, de que forma o servo do Senhor deve ser? Manso, né? Para com todos, apto para ensinar e a sofrer. Ou seja, ser realmente paciente, né? Instruindo com mansidão os que resistem, os que não conhecem o Evangelho, a ver se porventura Deus lhes dará o quê? O arrependimento para conhecerem a verdade. É Deus que vai dar o arrependimento para aquele que está em rebelião contra Cristo. Mas qual é o instrumento que Deus deseja usar? Um servo que é agressivo ao pregar a verdade, um servo que está pronto a debater e a conflitar com as pessoas que discordam dele, mas na verdade ele vai utilizar um servo manso, longânimo, que ensina com paciência, que está disposto a sofrer. A este Deus pode utilizar para gerar o arrependimento contra aquele que está em rebelião a Deus, ok? Agora, sim, Deus nos convida, quer conceder o arrependimento, mas que momento Cristo quer que nós nos arrependamos?
Qual é o momento que Cristo espera que a pessoa que está no pecado se arrependa? Será que existe um momento específico que a palavra de Deus nos instrui? O que os irmãos acham? Quando é que nós temos que nos arrepender? Atos capítulo 17. Aqui nós vemos que através dos apóstolos e outros que também aceitaram o Evangelho e receberam o derramamento do Espírito, o Evangelho foi pregado a todo mundo na época dos apóstolos, onde estava ali as metrópoles, onde abrangia o Império Romano, foram pregados naquelas áreas e todos haviam chegado ao conhecimento do Evangelho, da verdade presente para aquele tempo. Que Cristo Jesus era o Filho de Deus e havia pago o pecado da humanidade e eles os haviam rejeitado, agora ele havia ressuscitado, estava no céu concedendo dons aos homens. E uma vez que a pregação do Evangelho foi feita, Paulo profere as seguintes palavras no verso 30. Mas Deus, não tendo em conta, que tempo que Deus não leva em conta? Os tempos da ignorância, quando nós não sabíamos o que era certo e o que era errado, Deus não leva em conta. E aí ele continua, anunciando agora a todos os homens, depois que o Evangelho foi pregado, em todo lugar, que se o que acontece, arrependam. Deus espera que nós nos arrependamos quando recebemos a luz da verdade. Mas Ele espera que nos arrependamos através dele mesmo, quando nós suplicamos pelo arrependimento. A parábola que Cristo contou deixou claro, todo aquele que bate, ser-vos-á o quê? Aberto. Todo aquele que busca, achará, né? Todo aquele que pede, recebe. Pela fé, meus irmãos. Já ouvimos falar tanto da justiça pela fé, não é verdade? A justificação pela fé. É pela fé que nós conseguimos arrepender dos nossos pecados. Quais são as evidências do verdadeiro arrependimento? Vamos ao livro de Mateus, no capítulo 3. O livro de Mateus, capítulo 3, e no verso 8. Olha só o que está escrito. Esta é a pregação de João Batista. Ele diz assim: produzi, pois, o que é que devemos produzir? Frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento produz fruto. Que frutos seriam esses? Bem conhecemos, né? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é bondade, mansidão, longanimidade, amor, controle próprio, ok? Paciência. Todas essas coisas são evidências do que a pessoa verdadeiramente se arrependeu. Mais um verso que fala sobre a evidência do verdadeiro arrependimento, Atos 26. Vamos voltar ao livro de Atos. Ou seja, existe uma transformação na vida da pessoa que se arrependeu de seus pecados conhecidos, logicamente, né? Atos 26, está no verso 20. Atos 26, no verso 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo o que eles deveriam fazer? Obras dignas de arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele produz frutos dignos de arrependimento e obras dignas de arrependimento. Alguém gostaria de dar um exemplo do que seria uma obra digna de arrependimento? Alguém gostaria, talvez, de citar um exemplo que nos faz isso de forma prática? Ok, Zaqueu, ele havia defraudado as pessoas, e aí ele se arrependeu desse pecado, e o fruto do seu arrependimento, as suas obras de arrependimento foi o quê? Devolver aqueles que ele havia defraudado. Algum outro exemplo de verdadeiro arrependimento? Ok, Saulo,
Antes de aceitar Jesus, Saulo era cheio de ódio, a Bíblia descreve, né? Almejava por sangue, por vingança, mas ele, ao se arrepender, passou então a ser um seguidor de Cristo, apoiador daqueles que pregavam o Evangelho, né? Obras dignas de arrependimento. E por outro lado, qual seria, na verdade, então, um falso arrependimento? A Bíblia dá alguns exemplos. Quem gostaria de, talvez, citar um exemplo prático, um exemplo bíblico de um falso arrependimento? Ok, o mais comum seria Judas, né? Judas, ele chorou. Ele confessou que tinha errado? Confessou. Ele devolveu o dinheiro? Zaqueu devolveu o dinheiro. Judas devolveu o dinheiro? Então, não foi um arrependimento verdadeiro? Por que não foi? A conclusão, né? Nós lemos um verso que o verdadeiro arrependimento é arrependimento para a vida. O arrependimento de Judas gerou a transgressão da lei de Deus ainda mais. Ele se matou, né? Tirou a própria vida. Algum outro exemplo de um falso arrependimento? Saul, ok, ele havia se arrependido, ele também chorou, né? Mas a Bíblia diz que mesmo com lágrimas ele não encontrou arrependimento, né? Então por que ele havia chorado? Ele havia manifestado aquela tristeza pelo pecado dele. O que você acha? Ok, Deus havia demonstrado o erro, mas... ok, aí está o ponto. A sua aflição de coração, a sua tristeza pelo seu pecado, não era porque havia manchado o caráter de Deus. Não é porque havia prejudicado o seu próximo, mas é porque ele havia perdido a sua primogenitura. Ele agora estava contristado com isso, né? Ou seja, era uma tristeza pelas consequências do pecado, ao invés de realmente uma tristeza da prática do pecado, né? Ok. Eu acho que para nós concluirmos, eu gostaria de mencionar brevemente o que viria depois do verdadeiro arrependimento, que é a confissão. A confissão a Deus, quando o pecado é particular, e também a confissão ao próximo, quando o pecado é de forma pública, ok? Se eu pequei contra o meu próximo e eu verdadeiramente me arrependi, a lição traz aqui, e trouxe as evidências inspiradas, que nós deveríamos, como verdadeiros pecadores arrependidos, manifestando obras dignas de arrependimento, confessar o nosso pecado a Deus, em primeiro lugar, e se foi de forma pública, visível, confessar o meu pecado a quem? Ao meu próximo. Esta é uma parte, confessar o pecado ao próximo, que verdadeiramente testa o fruto do meu verdadeiro arrependimento. Porque confessar o meu pecado a Deus, em particular, é mais fácil, não é? Nós não temos, assim, aquele problema de condescender com a inclinação do orgulho lá no nosso quarto com Deus. Mas quando é com o nosso próximo, e aí vem a inclinação de dizer, eu não sei se eu falo, não sei se eu confesso. E quando confesso é assim, eu errei, mas você falou aquilo. A pessoa realmente não confessa a sua parte, ela precisa colocar, na verdade, uma justificativa, né? Então, o verdadeiro arrependimento, ela vai superar toda forma de egoísmo, orgulho e vaidade. Então, que Deus possa nos ajudar a conseguir essa experiência tão preciosa. Não há necessidade de desespero. Essa experiência pode ser alcançada em Cristo mediante a fé, por todos aqueles que se humilham a Deus e pela fé se apoderam da sua graça. Amém? Que Deus os abençoe. Senhor nosso Deus, querido e amantíssimo Senhor Jesus, queremos agradecer em primeiro lugar por sua morte na cruz do Calvário, que nos comprou o direito de nos resgatar e nos conceder o arrependimento. Sabemos que em nossos corações existem muitas fraquezas e inclinações para o mal, mas pela fé
nós oramos para que o Senhor nos conceda o arrependimento diário de nossos pecados conhecidos e que não venhamos a condescender com eles. Esteja sempre conosco e abençoe a todos que ouviram esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.